Então, lá, mais um dia de meditação da palavra do nosso Deus. E nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, estamos no quarto capítulo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Estamos aqui meditando neste livro, refletindo sobre a palavra de Deus, pois somente a palavra de Deus é que nos traz à luz as vontades de Deus para a nossa vida, que jorra para a vida eterna, que é a palavra de Deus. E estamos aqui com um tema muito tocante. Esse tema é algo muito glorioso. A mulher samaritana e a água de Deus. A mulher samaritana e a água de Deus. Eu tenho certeza que o nosso Deus irá falar muito para nós a respeito de muitas coisas. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, te pedimos, ó Pai, ó Deus, ilumina-nos através do Teu Espírito, a Tua palavra, nos abençoe. Amém. A mulher samaritana. Capítulo 4 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, que diz o seguinte, vamos ler apenas alguns versículos. A partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Em versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, versículo 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. Até o 10. Mas quando você tiver tempo, aí em sua casa, no trabalho, onde você tiver tempo de ter em suas mãos a Bíblia Sagrada, abra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Primeiro ponto que nós temos aqui no versículo é que Jesus teria que ir para a Galiléia e teria que passar por Samaria. E naquele dada época, os samaritanos estavam em desunião um com o outro. Mas o que nós vemos aqui, que Jesus veio quebrar a separação, o muro da separação entre os homens, principalmente entre Deus e o homem, através do pecado. E Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de muitos dos judeus, licença,
muitos dos judeus, para sair da Judéia, de Jerusalém, quando ia para Galiléia fazer compra, comercializar, que naquele tempo havia muitas maneiras de comercialização, saindo de uma cidade para outra, até de outro país, e muitos iam a cavalos, outros iam de camelos, outros iam pelo mar, de canoa. Mas Jesus não tinha nada disso. Senão Pedro, quando tinha à disposição o barco dele, quando ia por outra cidade que seria muito distante, marítima. Então a distância para chegar da Judéia até a Galiléia era mais de 200 quilômetros. E o que eu acho interessante nisso, em Deus, que Deus não faz acepção de pessoas. Os homens fazem, mas Deus não. Mas aí e há o propósito de salvação. Então Jesus não teve essa divergência de crença, de desunião, não. Ele foi por dentro de Samaria para chegar mais rápido na Galiléia. E ali, o que foi que aconteceu? Houve um encontro de uma pessoa que estava com sede de Deus. Quando você tem sede de Deus, aí Deus vem com a água. E a dado momento que Jesus já estava com sede ali, já era a hora sexta. Isso significa meio-dia. E os discípulos de Jesus foram comprar comida lá na cidade, enquanto ele estava ali repousando. Mas quando Deus marca um encontro, quando vê uma pessoa sedenta, Deus marca um encontro. E ali aquela mulher samaritana teve o encontro dela com Deus através de Jesus. Aí Jesus assim falou para ela: mulher, dá-me de beber. Por quê? Jesus falou isso, dá-me de beber. Jesus era a própria fonte, mas existia a necessidade de Jesus, como no corpo humano, a sede. E ela replicou: como é, você sendo judeu, pede a minha água? Porque ela, de imediato, ela entendeu que Jesus era um judeu, pelo porte, pelo sotaque. Então o que aconteceu? Jesus falou para aquela mulher: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pediria água, ele te daria água viva. A fonte de Jacó, que Deus deu ao seu filho José, era a fonte. Fonte é lugar que sempre tem água a jorrar, água viva. E naquele dado momento, estava ali, junto àquela mulher, a água verdadeira, a fonte que jorra para a vida eterna. O próprio Senhor Jesus Cristo é a fonte. É a fonte, a água viva. E ela não entendeu. Assim é muitas pessoas que sabem da palavra de Deus, sabem de ouvir falar de Deus, mas ainda não teve um encontro verdadeiro. Jó, quando estava em a sua grande luta, tribulação, ele disse lá no final, já do livro dele, capítulo 42, acredito eu, que ele disse: eu te conhecia só de falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O que é isso? Ele teve o próprio encontro com Deus. Quando você tem o próprio encontro verdadeiro com Deus, a sua vida começa a mudar. Ninguém, em tempo algum, teve um encontro com Deus em que a vida não mudou, exceto aqueles que rejeitam, que não querem nada com a salvação. Aí é outra coisa. Então, o que aconteceu? Estava ali a fonte da água da vida, Jesus Cristo. O versículo 14, olha só o que diz:
Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há muitos que procuram águas em outras fontes, estão sede, a alma, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança, é uma pessoa vazia, vai beber, vai se drogar, vai tentar se prostituir, vai tentar ir para alguma festa, alguma coisa para tentar preencher o seu vazio. Mas a água que Jesus dá, ela é eterna, ela preenche o vazio, dá gozo, dá paz na alma. E outro porém, esta água é de graça. A salvação é pela graça, que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Efésios 8, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Então, há muitas pessoas que não entendem que a salvação, a água, o vinho, a bebida da água, do pão que Deus quer dar, que é para a vida eterna, ela não se compra. Ela é adquirida pela fé. Todos que desejam essa salvação, pela fé, não precisa comprar a salvação. É pela fé, pelos méritos do que Jesus fez ali na cruz. Vamos ver isso aqui no livro de Isaías, que fala isso aqui. Olha só, Isaías, pega aí a sua Bíblia, Isaías, próximo ao livro de Salmos, capítulo 55, versículo 1, que diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde e sem preço comprai. Vinho, leite, pão. Isso é o quê? Vinho, a alegria do Espírito Santo. Leite, alimento espiritual. Pão, a água, a vida, a palavra que dá vida, a salvação. Aquela mulher encontrou-se com a fonte e obteve a salvação. Vamos continuar mais uma coisa aqui que eu anotei muito interessante. Olha só, capítulo 23, capítulo 23, versículo 23 do capítulo 4, continuando ainda. Nós não vamos falar toda a história dessa mulher samaritana, porque é muito comprido. Nós não queremos se estender, queremos passar aqui o mais básico para se entender sobre a salvação que Jesus quer dar a todos. Ele é a fonte, Ele quer dar pela fé a alegria da salvação dentro de você, dentro de nós. Olha só, o versículo 23 do capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Desde o início que Deus fez o homem para estar em sua presença, o adorando. Adorar a Deus, a presença de Deus, é o alimento espiritual, é o gozo eterno dentro da alma. Deus, através do seu Filho e através do Espírito Santo, procura adoradores para estar em sua presença. Adorar significa pertencer, glorificar o nome dele com a nossa vida. E o que significa adorar em espírito? A adoração
tem que ser no espírito, usando a inteligência e a sinceridade. Em espírito é assim, usando a inteligência, saber por que está adorando e com todo o ser, o profundo da alma, do espírito, você o adorar com todo o coração, com toda a sinceridade. Então veio a salvação àquela mulher. Veio a salvação. Mais adiante, nós vemos, você lendo, você vai entender que Deus, que aquela mulher viu que Jesus era profeta, porque ele disse assim, vai chamar teu marido, e ela disse, não tenho. Disseste bem, porque tiveste 5, mais ou menos isso, e o que tens agora não é teu. Deus conhece sua vida, conhece a minha. E ela disse, vejo que és profeta. E ela perguntou, nossos pais disse que temos que adorar neste monte ou naquele outro. Jesus disse, não, para por aí, para um pouco. Agora, nesse momento da graça em que eu estou aqui na terra, o meu Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não precisa você ir para uma cidade para adorar a Deus. Não precisa você fazer uma promessa para isso, para aquilo, para obter a bênção de Deus. Não. Seja inteligente. Está aqui, ó. Em espírito e em verdade. E a salvação é pela fé. Em Isaías diz que vinde comprai sem dinheiro, leite, vinho, pão. Deus quer tão somente a sua sinceridade em você se voltar para Ele e o invocar. É isso que Deus quer. Como é glorioso aquele encontro que essa mulher teve. Quando você tem um encontro verdadeiro, quando o Espírito, a vida de Deus jorra, a água viva que jorra do céu, que entra dentro de você, você não se contém. Há uma alegria imensa, intensa dentro de você, que sacia, que você não precisa buscar outra água em fonte alguma, porque ela jorra, ela é eterna, é comprada de graça, e ela jorra, transborda uma alegria, uma alegria tão gloriosa, que você não se contém. Ela vem acompanhada do próprio amor de Deus, e você não se contém. Começa a querer falar dessa alegria, desse gozo, dessa fonte, dessa vida, dessa algo que começa a jorrar em você. E foi o que essa mulher fez. Foi logo para a cidade e começou a falar para outras pessoas dessa salvação, dessa alegria, desse gozo. Ela teve um encontro com Deus. É isso que Deus quer. Ter um encontro com você. A própria fonte, a própria presença de Deus. Deus impactando você frente a frente com a água, com a presença dele, para transformar você e eu em um novo ser. Um ser do Espírito. Um ser que começa a viver cheio. O vazio da sua alma já é preenchido pela fonte da água dele, pela presença dele. E você não precisa mais de fazer outra coisa para ser feliz, para preencher o seu vazio da sua alma. Própria presença, a fonte da água de Deus, do Espírito dentro de cada um de nós, ele sacia. É isso que Deus quer. Vamos orar agradecendo a Deus. Santíssimo Deus, te louvamos por tua palavra. Abençoe e nos ajuda a entender que o Senhor é a fonte, que o Senhor preenche o vazio da alma e que essa alegria nos conduz até a eternidade. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Ótima segunda-feira, boa semana. Deus abençoe a todos nós.